Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos, né? Porque minha sinusite atacou. Aí eu fiquei com a minha voz meio rouca, meio ruim para falar com vocês. Então hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu tinha dito que ia falar no último vídeo que eu fiz, que é sobre o texto que fala que Saul consulta uma hipnotisa de Endor. Amém? É um texto polêmico. Uns acreditam que ele fez consulta aos mortos aqui, e outros dizem que não. E existe uma certa divergência sobre opiniões nesse assunto, às vezes até por teólogos cristãos, muitas das vezes. Mas eu vou falar para vocês sobre, dentro da palavra, o que eu entendo disso aqui e o motivo que eu falo que Saul ele não fez consulta aos mortos. Amém? Então vamos lá. Então, irmãos, para a gente poder entender 1 Samuel 28, que aqui em Samuel 28, no capítulo 28, está acontecendo a finalização da história de Saul, né? 28 ele faz a consulta à vidente lá, aí até o final do 31 fala sobre a matança dos israelitas e a morte de Saul. Mas para a gente poder entender o que levou ele a procurar essa vidente, nós precisamos entender a história dele lá no princípio, que se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 18. Não, Deuteronômio, irmãos, perdão. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Desculpa, tá, irmãos? É 1 Samuel, tá? Capítulo 13, versículo 18. Então, para o vídeo não ficar longo demais, eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Para a gente entender o início. Todo rei Israel, quando ele era ungido, ele recebia o Espírito Santo sobre a vida dele. No Antigo Testamento, ou seja, antes do sacrifício de Jesus Cristo, as únicas pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles eram o rei, o profeta e o sacerdote. Amém? Era o rei, o profeta e o sacerdote. Eram as pessoas que tinham o Espírito Santo sobre eles. Então, como todo mundo já conhece a história, Saul foi ungido rei. Foi um rei segundo o coração do homem, não segundo o coração de Deus. Se a gente lê o texto, vocês vão perceber isso aqui. Então, o vídeo não vai ficar muito longo, eu vou resumir aqui para vocês. Então, no início da história, Saul venceu uma guerra, né? E aqui fala que Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova. Não somente Samuel, mas também Deus reprovou Saul. Então vamos lá. Aqui em 1 Samuel, para entender o final dessa história, lá em 1 Samuel 13, né, no versículo 18, olha o que é 14, irmãos. É 13, 14. Porém, então aqui, vamos ler do 13 ao 18, perdão, irmãos. 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 13 ao 18, que diz assim: porque Saul ele não aguentou esperar Samuel. O povo estava pressionando ele lá para oferecer o sacrifício, sendo que Saul não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi, ele não era da linhagem de Arão, então ele não tinha essa autoridade, por mais que ele fosse rei, para oferecer o sacrifício ali a Deus. Então vamos lá. Então em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, diz assim: porque depois que ele ofereceu o sacrifício sem ter a autoridade para isso. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que já lhe tem ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Então quando Saul ofereceu esse sacrifício sem ter autoridade, porque era só um sacerdote que poderia oferecer sacrifício de animais, né, e ofertas ao Senhor, então Saul foi rejeitado por Deus.
Então, irmãos, na minha visão, que eu entendo sobre isso, a partir do momento que Saul foi rejeitado por Deus, o Espírito Santo abandonou a vida de Saul. Tanto que, se vocês for olhar, analisar a história, existem textos que falam que Saul, quando ele era atormentado por espíritos malignos, Davi chegava lá e tocava harpa e os espíritos se afastavam, porque Saul não tinha mais o Espírito Santo. Então o inimigo começou a atacar a vida dele. Então, no princípio, para vocês entenderem, primeiro Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele foi desobediente. E aí Deus pegou e levantou um homem segundo o coração dele, que foi Davi. Se Saul fosse um homem segundo o coração de Deus, ele teria obedecido, ele não teria se precipitado em oferecer o sacrifício, sendo que Deus não mandou. Então, por isso ele foi rejeitado. Agora, se vocês, para você que quiser entender esse texto no final, leia Samuel a partir do capítulo 13 até o final do livro de 1 Samuel. Que aí você vai entender por que Saul usou aquela atitude desesperada. Então, vamos lá. Então, aqui em Samuel, no capítulo 28, vamos prosseguir aqui. No 28 eu vou contar para vocês, resumir a história, para eu não ler o texto. Então, o que acontece? Aqui em 1 Samuel 28, fala que Saul ele já havia mandado todos os videntes daquela região embora. Né? Todas as pessoas faziam consulta aos mortos, que eram mágicos, magos, essas coisas. Então, ele já havia mandado todo mundo embora. Então, aqui no capítulo 5 de 1 Samuel 28, fala assim: vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração, porque Deus já não estava mais com ele. Ele não sabia o que fazer. E diz aqui no versículo 6 que Saul perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas, porque Saul havia sido rejeitado. Deus rejeitou a Saul. Eu entendi que Deus não queria nem saber de conversar com Saul. Ok? Então vamos prosseguir. Então, em 1 Samuel 28, a partir do versículo, aí vocês estão vendo que Deus o rejeitou. Então vamos lá. Então aqui ele procurou uma mulher, uma vidente. O nome da cidade chama a Epinogia de Endor. É uma cidade lá naquela região lá. Então ele procurou essa vidente. Pois não, irmãos, que ele encontrou? Então vamos lá. Então no versículo 11 fala o seguinte. Eu vou colocar os textos na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada para ver, entender a história. Amém? Porque a Bíblia, irmão, por si só se explica. Não precisa usar hebraico, grego e aramaico. Vocês vão entender no final e eu vou falar para vocês por que Saul fez errado. Vocês vão entender no final. A mulher então disse, a hipnotisa: a quem farei subir? Irmãos, quem farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu és Saul. E o rei lhe disse: não temos, porque não é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses sobem da terra. Amém? Então, vamos entender aqui, né? Então, quando a mulher falou que quem faria subir, né? Aí ele falou fazer subir Samuel, porque Saul estava no desespero. Imagina uma pessoa perdida sem saber o que fazer. Os inimigos o cercando, ele não sabia o que fazer. E o Deus que ele serviu abandonou, porque ele foi desobediente. Então vamos lá. E é como está sua filha, disse ela: vem subir no homem ancião que já está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Primeiro ponto aqui, irmãos, no versículo 13 de 1 Samuel 28, ela diz que via deuses que sobem da terra. Primeiro, não eram deuses, eram demônios. E quando ela falou: a quem farei subir? Irmãos, quando fala vai fazer subir, o que está vindo é do inferno. E segundo, fala que Saul, ele se prostrou, se inclinou o seu rosto em terra e se prostrou. O servo de Deus, um anjo de Deus, uma pessoa que é vinda de Deus, ela não aceita que você se prostre diante dele, porque ele oferece adoração somente a Deus. Então, quem realmente Saul viu aqui foi um demônio, foi um espírito maligno, um anjo caído, que usou isso daqui para enganar Saul. Isso é o que as pessoas não entendem. Pensam que esse texto é consulta, mas não é. Isso é que mostra o caso certo do engano.
Então vocês estão vendo aqui. Então Samuel disse a Saul, aí que o suposto, irmãos, porque aqui o escritor de Samuel, da carta de Samuel, ele não tinha esse entendimento sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Então ele usou da forma que a gente pudesse compreender. Amém? Então vamos entender. Então Samuel disse a Saul, porque me desinquietaste, fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais. Entendeu? Deus rejeitou a Saul. Nem por sonhos, por isso chamei a ti, para que me fazeis saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, o demônio, que não era Samuel, um demônio disfarçado. Por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e tem feito teu inimigo? Então aqui, irmãos, o espírito, o demônio aqui não falou nada de diferente, porque lá em Samuel, 1 Samuel no capítulo 16, que Saul foi rejeitado, então Deus o havia desprezado. Então aqui não é novidade. E porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, o Senhor tem rasgado do reino da tua mão, e tem dado o teu companheiro Davi. Porque, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da ira contra Amaleque, por isso o Senhor hoje faz isso. Então vocês estão vendo aqui que eu quero dizer para você, irmão, você que é cristão, que tem dúvida sobre esse texto. O espírito que apareceu foram demônios. Foi um demônio, um espírito maligno. Porque existe texto na Bíblia que fala que Satanás pode se disfarçar até de um anjo de luz. Talvez existem várias pessoas que se apegam a essa questão da consulta aos mortos, porque às vezes, perdeu um parente, uma pessoa que ama, porque eu sei como é que é você perder uma pessoa que você ama. Eu já tenho uns 8 para 9, quase 10 anos que eu perdi meu pai, e assim, é muito ruim, a gente sente falta da pessoa que a gente ama todos os dias. Então o inimigo, irmãos, ele se aproveita dessa fragilidade, ou seja, Satanás se aproveitou da fragilidade de Saul naquele momento, para ele fazer uma coisa que a lei de Deus reprova. Então, para você entender que Saul aqui ele não fez consulta aos mortos. Isso aqui é uma sessão espírita, entre aspas. Mas isso daqui, irmão, é reprovado por Deus. Amém? E o demônio aqui que falou, o suposto Samuel, que falou as coisas que ele falou com Saul, nada do que ele disse era novidade. Então não houve nenhuma adivinhação. E tem mais, esses espíritos que se disfarçam de um ente querido seu que morreu, eles vão falar muitas coisas sobre a vida do seu parente querido. Nossa, mas ele acertou isso e aquilo. Mas sempre ele vai errar alguma coisa. Alguma coisa ele vai errar. Amém? Então ele usa disfarçar para te enganar, para fazer você acreditar. E vai usar a mesma caligrafia, falar da mesma forma, para poder te enganar. O Satanás, ele é astuto. Então, se você achar que vai vir, você vai poder conversar com seu parente que morreu, meu amigo, isso é mentira do capeta. Isso não é de Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. 20 dias depois do juízo. Está lá em Hebreus falando isso. É a palavra de Deus que fala. Não sei o que estou falando. Então eu vou mostrar para vocês um texto agora. Que eu vou provar para vocês por A mais B. Que se Deus, irmãos, reprova algo, Ele não vai dar autoridade para o homem fazer depois. Amém? Então vocês vão entender que está lá em Deuteronômio. Vamos em Deuteronômio capítulo 18. Que aí vocês vão entender. Porque muita gente às vezes... Tem uns teólogos que falam besteira aí e esquece. Amém, irmãos? Irmão, então eu quero deixar para vocês entenderem. Então, Deus ele não iria deixar de cumprir a lei dele, de fazer o homem seguir a lei dele para acontecer essas coisas. Consulta aos mortos é proibido, adivinhação, envolvimento com misticismo, com esses joguinhos de chamar espírito, de conversar, isso é tudo abominação perante os olhos de Deus. Então vamos lá. Em Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, fala assim: as abominações das nações são proibidas. Vamos ver quais são as abominações das nações. Então a palavra fala o seguinte: quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Ponto. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agüeiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lançará fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque as nações que hás de possuir ouvem prognostinadores, adivinhadores, porém ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Deus não permitiu, irmãos, na lei aqui não permite consulta aos mortos, consulta adivinhador. Então essa hipnotiza de Endor, aquilo não era permitido por Deus. Aquilo foi uma abominação que Saul fez. Então, irmãos, Deus ele proíbe a consulta aos mortos, consulta aos espíritos. Por quê? Moisés ele não tinha entendimento de demônios. Se você for pegar e for analisar, quando fala de demônio na Bíblia, é só no Novo Testamento. Você vê Jesus exorcizando algumas pessoas, os apóstolos expulsando demônios, só depois que vem esse entendimento. A nação de Israel que tinha a palavra de Deus não tinha esse entendimento. Amém? Então eu quero deixar para vocês bem claro isso. Então Deus ele não aprova a consulta aos mortos, ele não aprova a consulta a adivinhações. E tanto se esse negócio de adivinhação fosse verdade, eu já teria ganhado na Mega Sena, porque eu ia procurar um vidente e pedir para ela o nome da Mega Sena e eu teria ganhado, se isso foi verdade. Então isso é engano, irmãos. Isso é charlatanismo. Isso não tem nada a ver com a palavra. A palavra de Deus não nos deixa orientado. Quando a pessoa morre, é triste você ficar sem o seu ente querido. Mas você